Saudações, conspiradores! Certamente, em algum momento da sua jornada espiritual, você se deparou com a necessidade de praticar meditação. A meditação é o eixo de toda a prática espiritual, de toda a prática esotérica, porquanto ela permite que a gente contacte aquela parcela divina ou o eu superior, como se diz em outras tradições, ou mesmo a mente purificada, a mente de clara luz. A medicina hoje já reconhece a meditação como uma forma de saúde. Inclusive, cartografias científicas foram feitas no cérebro de meditadores, mostrando e provando os efeitos benéficos, não só no cérebro, mas em outros sistemas do corpo humano, da prática da meditação. Ela melhora o coração, ela melhora a pressão, ela previne uma série de doenças e já temos hoje médicos e especialistas preconizando a meditação como terapia auxiliar, principalmente em quadros de depressão, síndrome do pânico e etc. Então, nós trouxemos aqui uma pessoa especializada em meditação, que você já conhece, para falar um pouquinho para nós dessa prática, da importância dessa prática do ponto de vista da sabedoria budista. Antes, é claro, vou pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho, e dá o seu like de confiança. E mais do que isso, nos dê um oi ou um olá, porque é o conjunto dessas ações que permite que o YouTube nos ache. Também quero lembrar que nós temos uma chave Pix, cujo QR Code está aparecendo aí na sua tela, para caso o seu coração assim o deseje, você possa fazer uma doação em qualquer valor ao canal Realidade Fantástica. É o nosso equivalente ao Apoia-se de outros canais. Assim, nós conseguimos permanecer trazendo conteúdo exclusivo para vocês, permanecer pujantes nessa área de esoterismo, ocultismo e paraciências, né? O canal Realidade Fantástica hoje tem sido referência, não só no Brasil, em termos de esoterismo, espiritualidade e ocultismo. Para conversar com a gente hoje, eu estou trazendo uma vez mais o nosso querido amigo Bruno Davanzo, que tem experiência em instrutor de meditação há mais de 30 anos, é budista praticante. Ele é o presidente do Centro Budista Bodhisattva, sede rural Sukhavati, que foi onde aquela mandala de areia pelos monges tibetanos foi construída, lá está ainda, vocês viram na reportagem aqui no canal, e é uma pessoa, além de ser um amigo querido, uma pessoa que tem muita experiência nessa questão de meditação, então vai ser muito interessante ouvi-lo e descobrir juntos como todos nós podemos achar novamente o nosso centro, onde apenas lá reina o silêncio, a paz e a saúde integral. Vamos para o papo. Conversando, então, mais uma vez com esse meu querido irmão, mentor, Bruno Davanzo, que esteve recentemente aqui no canal Realidade Fantástica, falando desse grandioso evento que ocorreu lá no Espaço Sukhavati, sede rural, da qual ele é o presidente, né, que foi a vinda dos monges tibetanos para confeccionar a mandala. Desta feita, ele vem falar com a gente sobre meditação. Tudo bem com você, Bruno? Uma alegria aí estar com você de novo, meu irmão. E aí com todos os colaboradores aí do canal Realidade Fantástica, né? E a gente ainda, sob esses auspícios, essas bênçãos, né, da mandala de areia recém que teve aqui no Sukhavati, foi muito tocante. A mandala pode ser visitada ainda por um ano, né? Isso, é isso aí, eu ia falar isso. Podem vir aí, né? Sábado, 8 horas da manhã tem prática, e aí depois pode ver, né, também a mandala, né? Ou domingo, 9h30, tem prática também, aí faz um pouco de meditação e já aprecia a mandala que está aqui. Com certeza, vamos juntos. Bruno, eu sei que você é professor de meditação, creio que há 30 anos ou mais. Você tem uma grande experiência, dezenas, para não sei, talvez centenas de alunos já passaram pelas suas mãos, então realmente é uma pessoa muito qualificada, uma das maiores, se não a maior que eu conheço. Eu queria, antes de a gente entrar nesse curso que você dá, eu queria começar perguntando como é que você define meditação. É, para mim é uma alegria, né? É como uma missão. Eu acho que a minha vida é muito focada, né, nesse trabalho de transmitir a meditação como uma forma, né, de as pessoas transformarem a sua vida, né? É como se fosse uma necessidade básica. A gente deveria ter isso na escola, né? A gente deveria ter uma matéria sobre meditação. E eu acho que tem essa lacuna. E
que é a gente poder lidar, né? Treinar a mente, eu acho que é um ponto principal. E é muito mal entendido, né? Porque aí a pessoa ouve aquelas definições de meditação, né? Então, meditação é não pensar em nada, é esvaziar a mente, né? Então, tá bom, isso é alguma coisa, mas não é o todo da meditação. Então, é como se fosse um conjunto de técnicas para você treinar a sua mente em várias habilidades. É como se a gente também poderia resumir uma coisa assim que daria uma boa noção para as pessoas, é que é como se a gente usasse a mente como uma categoria, como pensar. A gente pega alguma coisa e a gente pensa sobre ela. Então, esse pensar é uma forma de você usar a sua mente. Mas a gente é muito responsivo, a gente tem muitas tendências, impulsos que seguem brotando na nossa mente e parece que a gente não sabe lidar muito bem com isso, né? Então, tanto é que a gente fica ansioso, né? Muitas pessoas tomam remédios ou vão para uso de outras substâncias para tentar atenuar algumas vezes um mal-estar emocional, né? Não sabe, não está conseguindo lidar com as suas próprias emoções, com as dificuldades do dia a dia. Então, tem uma questão de inteligência emocional, mas tudo passa pela mente, né? Não é só as emoções, mas também é os condicionamentos que a pessoa tá implícita, assim, ela vai treinando. Eu vou ser bem claro, assim, né? A pessoa, a gente fala sobre paz. Eu vou treinar para ter uma mente pacífica, né? E ninguém se inscreve no treinamento para raiva, né? Ninguém se inscreve no treinamento para ficar ansioso. É que tem outros nomes, né? Mas a gente acaba exercendo um treinamento muito poderoso sobre ansiedade, sobre raiva, sobre é, como manter uma tendência na mente já ativa. Então, a gente tem, classificando assim, a gente pode dizer que a gente tem uma forma de agir que é responsividade. Ou seja, a gente tem esses impulsos, essas tendências e a gente segue fazendo aquilo. E se a gente não fizer nada, não exercer nenhuma lucidez, a gente vai fazer isso até o fim desta vida. Os budistas, nós budistas, vamos falar que não só nesta vida, porque você já vem de uma outra e você vai para uma próxima e tu vai ficar fazendo a mesma coisa. É uma série de encarnações. Mas tudo bem, se você não acredita em outras vidas, nesta vida você está sujeito. Esse é um ponto. Responsividade. A segunda coisa, então, assim, algumas pessoas elas conseguem exercer um pouco de disciplina. Eu estava conversando hoje cedo com uma pessoa, né? E ela estava me falando assim, é porque eu não sou uma pessoa agressiva, mas aí tem alguém que fica me provocando, me provocando, me provocando, aí chega uma hora eu explodi. Ou seja, essa é uma pessoa que tem um pouquinho de disciplina. Ela não foi responsiva como na primeira forma, né, que a gente fala. Ela mas ela tem um modelo, ela foi aguentando, eu tenho paciência, paciência, mas aí chega uma hora, o copo encheu, e aí a gente vai dizer assim, foi a gota d'água, né? Agora hoje eu explodi. E aí a pessoa até passa um pouco mal, porque não é o normal dela. Mas é isso, ela tem uma estrutura na mente que continua lá, ela não responde a essa estrutura, ela não é tão responsiva, mas ela tem a estrutura. Então ela está só segurando. É melhor do que ela ser reativa, mas aí aquilo é assim, ela não explode, mas ela implode. Então se a pessoa tem muita disciplina, ela passa mal também, porque aí ela fica rígida por dentro e para fora também. Ela começa a ficar rígida com os outros e com ela mesma. E ela passa mal. Então, se ela não tem um ataque do coração, né, porque ela não é explosiva, ela tem um problema de estômago, ela tem uma gastrite e essas coisas assim. Então, essas duas formas, a responsividade e a disciplina, né, são formas de agir da nossa mente. A disciplina já é melhor que a responsividade, mas ela não é o suficiente. Ela pode te ajudar. Aí a gente começa o treinamento da mente. Se a pessoa começa a olhar um pouco para dentro, sentar,
ter um pouquinho de tranquilidade, essa é a minha proposta de ensinar para as pessoas, né? Ela equilibrar a energia dela, ela ficar estável, ou seja, ela reequilibra a energia dela, né? Mas ela ainda não mexeu ainda com as estruturas internas. Então essa é uma parte da meditação. E às vezes a pessoa fica só nisso, achando que isso vai ser a solução. Esse é o primeiro passo, é super importante. A pessoa precisa silenciar, ela precisa se acalmar, ela precisa estabilizar a energia dela. Essa é a primeira parte. Mas é só a primeira parte. E aí, então, essa questão de que a pessoa precisa avançar um pouco mais, depois que ela está com a energia equilibrada, que ela está estável, mas ela não superou as estruturas, ela começa a observar propriamente. Ou seja, eu começo a ter o registro do mundo interno. Então, muitas pessoas podem falar sobre mundo interno, mas às vezes, se a pessoa não sentou para praticar, ela não tem a experiência de observar o próprio mundo interno. Então, ela quer mudar algo que ela não tá tomando contato. Então, é muito difícil para a pessoa se ela não sentou. Então, eu acho que a meditação é essa ferramenta que vai a fundo nisso. Ela não só vai acalmar a pessoa, né, e deixar ela mais estável, como propõe, né, algumas técnicas, mas ela vai a muito mais. E aí entra um pouco os ensinamentos budistas, né, que são importantes. A gente estudar como é que funciona a mente, como é que opera a mente, quais são os estados mentais, quais, né, as emoções que nos perturbam, e aí o Buda ensinou como é que eu faço para superar isso, né? Ou seja, superar não é bem a palavra, não é controlar também, é transcender a melhor palavra. Então eu começo assim, eu posso mudar o lugar da onde eu vejo. Então, não é que eu vou mudar, a pessoa quer assim, eu podia mudar aquela pessoa, eu podia mudar aquela situação, eu quero mudar o externo. Isso é um jogo de samsara. Eu quero administrar o externo para ficar igual ao que a minha mente quer. Mas se eu mudo a mente, eu começo a olhar de um outro lugar, é isso, né? Vou dar um exemplo assim, né? Eu sempre, sabe aquela pessoa que chega atrasada? Eu sou professor, né? Então, assim, aquele aluno que chega atrasado, ele sempre chega atrasado, ele se programa para isso. Ele é hábil nisso. Então, aí ele pode, por disciplina, começar a tentar chegar cedo, mas aquilo é uma tensão para ele, né? Porque, na verdade, ele tem uma programação, né? E aí ele sempre deixa para a última hora, né? E aí ele não percebe isso, ele simplesmente faz aquilo daquele jeito, porque é uma estrutura interna. As pessoas repetem aquilo e elas não percebem. Quando a pessoa começa a olhar para dentro, ela vê assim, nossa, olha como eu me programo para isso. Ela começa a se dar conta do que ela faz e do que ela sofre com aquilo. Aí, quando a pessoa começa a olhar com lucidez, ela se dá conta, ela se pega se programando para fazer aquelas coisas. Aí ela começa assim, mas eu posso fazer diferente? Eu posso. Mas se ela não olhar para dentro e ela não ver, ela sempre vai dizer que a culpa é do externo. Foi o trânsito, foi alguém que me atrapalhou, mas a pessoa nunca vai olhar para dentro. Sempre vai colocar que tem um motivo externo. E é certeza, a gente vai concordar com a pessoa, é melhor não discordar. Não, não, você está certo. Porque a pessoa está completamente convencida que é o externo. Se ela não sentar e não olhar para a própria mente e ver que ela está se colocando em situações em que aquilo é natural que aconteça. Ou seja, por exemplo, o ensinamento budista da impermanência, conectado com a nossa mandala de areia, se eu incluir no meu coração, na minha mente, de que a impermanência acontece o tempo todo, quando acontecer a impermanência, ok, eu vou ter que me reorganizar. As coisas não vão ser. Então, por exemplo, o ansioso, ele está programando que dê tudo daquele jeito. Ele não inclui a impermanência. O ansioso, ele quer que aconteça exatamente do jeito que ele planejou. E ele quer exercer controles. Você diria que é um ciclo de autossabotagem inconsciente? Essa é uma boa palavra. Eu uso muito também. Parece que a gente é irmão, né? E é isso, autossabotagem. Essa é a palavra. Só que a gente não pega a autossabotagem. A gente não pega. Mas como é que a gente começa a pegar? Aí então vem essa terceiro nível, né? Vamos colocar assim, ação da mente.
A primeira é a responsividade, a segunda é a disciplina. E a terceira, então, é uma mudança do lugar de onde eu vejo. Eu vou dizer da paisagem sutil, é da onde a minha mente está. Em vez de eu estar tentando controlar, eu começo a ampliar a minha visão. Eu me coloco num lugar mais amplo e eu vejo aquilo acontecendo. Eu falo assim, pá, como é que eu não me dei conta? Né? É, é assim, a gente muda constantemente, mas a gente tem que treinar essa mudança. Vou dar um exemplo, quando a mãe, uma mulher descobre que está grávida e ela é fumante. Muito comum que aí não, agora não é mais, não se trata só do meu corpo, é o corpo do meu filho, da minha filha. Eu não vou parar de fumar, nem que seja por um tempo. E aquilo não é um esforço, aquilo surge naturalmente nela. Pode ter um pouquinho de dificuldade inicial, mas aquilo, porque a mente dela mudou. Ela não está mais pensando só no prazer ou na satisfação dela, ela começa a pensar no outro ser. Super comum. Coisa mais simples, assim, você está com preguiça de arrumar a casa. Pensa, aí você fala, tô uma bagunça, mas deixa assim, né? Aí alguém liga. Jamil, eu preciso falar muito com você, tô com um problema, assim. Sério? Sim, eu tô aqui perto, tô indo para tua casa. Ah, tá bom, venha. E a gente tava com preguiça, de repente a gente, vou receber um amigo, né? A gente levanta, dá uma arrumada, bota tudo para baixo, né? Para baixo do tapete, né? A bagunça. Mas a gente surge uma energia. Se tiver uma louça, a gente vai lá e lava. A mesma coisa, se a gente for cozinhar só para nós, a gente, tá, vamos fazer uma coisa simples. Mas se eu vou convidar alguém, brota uma energia. Então, a gente já tem isso, muitas coisas a gente faz isso. Só que a gente não percebe que a nossa mente muda de lugar. Então, o treinamento é esse, observar essas mudanças. E isso está ocorrendo o tempo todo. E a gente pode mudar para melhor ou para pior também, né? Então, a gente tem uma pessoa em muito boa conta e daqui a pouco a pessoa faz alguma coisa, bem que tinha me falado e eu não acreditei. A gente ressignifica todo o passado. A gente olha para aquela pessoa, agora aquela é um ser terrível. É uma mudança de paisagem também. Agora sim, eu que não percebi antes. Mas assim, a pessoa fez coisas boas, mas todo mundo faz coisa boa e faz coisa ruim, é normal. Mas aí não, agora a gente bota a pessoa numa caixa e a gente começa a olhar só sobre aquele óculos. Então a nossa mente mudou e depois é difícil de voltar. Então a pessoa se fixa naquilo. Então, normalmente, esse é um dos principais dificuldades nossa. A nossa mente se apega tanto para um lado quanto para o outro, né? E aí é difícil a mente desapegar. Então a gente vai treinar essas possibilidades. Então essa mudança, esse treino, a gente vai dizer, eu vou perceber quais são as paisagens da raiva, quais são as paisagens da ansiedade, qual a paisagem da competição, e eu vou começando a ver, mas como é que eu posso mudar essa paisagem? Porque eu percebo que essas coisas me fazem sofrer. Então, esse é eu não quero, eu quero diminuir o sofrimento, eu quero que a pessoa, né, acesse esse estado natural de paz, serenidade, e que ela não está acessando porque ela está dentro de uma paisagem fixa. E nem percebe que está. E aí Eu ela acho vai que tomar um essa remédio. é a grande questão, né? A pessoa é inconsciente de todas essas estruturas e tende a repetir, não seria isso? Tende a repetir, o pior não é isso, né? Se ela não trabalha isso nessa vida, na próxima vai ser igual. E aí a gente fala assim, bom, então nós temos muito trabalho, né? Todo mundo tem que meditar, né? Eu fico muito feliz que a gente começou a fazer meditação nas escolas aqui de Quatro Barras, né? Nosso projeto aqui, para dar uma oportunidade para as crianças, né? Terceira, quarta e quinta série, já estão praticando meditação uma vez por semana. Né? Eu acho maravilhoso. Eu fico, puxa, se a gente tivesse começado na terceira série, né? A gente estava melhor. Mas é sobre isso. E aí tem uma parte, a gente, 3 meses o curso, né? Talvez a gente só chega nessa parte. Mas aos poucos a gente vai vislumbrando, né? Então, se a gente chegar nessa parte da transcendência, é maravilhoso, né? Então, trabalhar com a transcendência das 6 emoções perturbadoras, né? Mas o budismo é muito mais profundo. Então, tem uma quarta ação da mente, que aí você começa a perceber que vai se abrindo o quê? Se a minha mente ela está numa paisagem e ela vai para outra,
e ela pode ir para outra. E eu começo a treinar essas mudanças, e eu percebo que a minha mente tem uma plasticidade, ela tem uma capacidade de produzir diferentes paisagens. Aí é como se eu vou entrando em contato com essa natureza que é capaz de produzir as paisagens. Então esse é o ponto principal dentro do budismo, né? Então isso é o meu mestre, então o Lama Santen, está sempre focando isso, né? E aí o meu trabalho é ajudar com que as pessoas entendam ele melhor. Então, dentro desse contexto, a gente trabalha, então, essa primeira parte. Então, é bom para as pessoas que nunca praticaram, né? A gente vai ajudando as pessoas, sejam que estão começando, né? A gente também dá aula para pessoas que estão praticando mais tempo, mas esse curso é para todo mundo, né? Que queira treinar a sua mente, né? Então, até mesmo as pessoas que têm dificuldade de corpo, né? Aí, eu gostaria de meditar, mas não consigo sentar. Aí eu falo, pá, mas o treino é da mente. E aí a sorte das pessoas assim é que a gente tem um pouquinho de experiência, né, com prática de corpo. Então eu dei aula de atividade física há muitos anos, então eu ajudo as pessoas também essa questão da técnica, da prática da meditação sentada, porque aí a pessoa vai se incomodar menos com o corpo, ter menos dores, né, e gradativamente aumentando os tempos, né, para aprofundar a prática dela. Bruno, você diria, o que que você destacaria como vamos chamar assim, o plus da meditação budista? Porque o budismo, creio que dentre todas as religiões, é a que mais se aprofundou, né, nessa cartografia da mente humana e trouxe esses remédios, né, para justamente a gente atingir essa mente estável. Você destacaria, assim, quais que seriam as ferramentas mais preciosas, a contribuição mais preciosa do budismo para essa meditação? Ou mudando um pouquinho a pergunta, o que que singulariza a meditação budista para outras técnicas de meditação? Eu encontrei no budismo, né, método, método. É porque muitas vezes a gente vai ouvir sobre recomendações. Então, eu acho isso muito precioso, né? E enquanto método, né, tá aqui o meu mestre, que é o Lama Santen, né? Então, é muito hábil, né? Ele trazer um método, assim, dentro da nossa cultura, né? Um passo a passo, assim. Uma pessoa que tem a capacidade de ver realmente a dificuldade do aluno e falar assim, não, mas agora tu vai por aqui. Agora tu tenta experimentar isso aqui. Aí sentiu? Tá, agora tu vai para cá. Aí tu, agora, sabe esse passo a passo, assim, a gente chama de instrução piedosa. Tipo, tá, eu tô fazendo, mas tá acontecendo desse jeito, tá, então agora vai para cá. Não, mas não tá funcionando aqui, então vamos tentar outra coisa aqui. Sabe, esse tipo de instrução precisa mesmo, ou seja, não é uma coisa genérica, né? As pessoas têm dificuldades diferentes, né? E as pessoas estão em etapas diferentes. Mas assim, para uma pessoa, um buscador sincero, às vezes a gente se engana, porque a gente fala assim, tá, eu deveria ser mais amoroso, eu deveria ser mais paciente, eu deveria, mas aquilo tem os impulsos correspondentes. Eu posso falar muito sobre aquilo, mas na hora que alguém vem e me confronta, brota uma energia. Então, também tem essa questão. Além do método, a linguagem que o Lama Santen nos traz, muito conectada a essa questão da energia. Tipo, eu entendi tudo que você falou, porém eu sinto uma energia que me toma conta. E a gente tem que entender que isso é uma paisagem da mente. Quer dizer, que não é que eu seja assim e eu tenha que ficar nisso, sabe? Eu posso ultrapassar isso. Eu não estou fadado. Eu não estou fadado. Então, essas duas coisas são muito ricas, né? O método, ou seja, como eu vou fazer a prática, um passo a passo, né? Com etapas diferentes, ou seja, a meditação não é uma coisa só, são várias etapas, são várias técnicas diferentes e tem prática que tem umas contraindicações,
né? Tinha uma pessoa me perguntando esse dia também, eu vi uma reportagem que cerca de 6% das pessoas que praticam meditação têm efeitos negativos. 8%, não sei se eu fosse, eu espero que seja, né, 100% de efeito positivo, né? Mas sim, se uma pessoa, vamos colocar, eu fui procurado, né, para dar meditação para uma pessoa, mas, né, e a pessoa estava muito mal, muito deprimida, ela não vai te ouvir, não tem nem como você alcançar ela. Tem que começar por algum lugar. Então, sim, tem outras abordagens, né? Então, vamos começar pela yoga, vamos começar pelo corpo, vamos tirar um pouco a pessoa daquele lugar. Sim, mas aí vamos supor que a pessoa esteja conseguindo ouvir, mas ela está muito sem energia, tudo. Então, eu vou fazer um tipo de prática, né? Que é tirar um pouco a pessoa desse lugar para depois ela começar um trabalho. Então, a gente tem que ver onde que a pessoa está e aí como é que a gente ajuda ela a dar o próximo passo. E que não é igual para todo mundo, né? Esse curso maravilhoso que você dá, Bruno, você já disse, é para todas as pessoas. Como é que é a estrutura dele? Quantas vezes por semana? Eu sei que são 3 meses no geral. Como é que as aulas vão sendo dadas? Parece que é online, né? Então, a pessoa Uhum, de qualquer lugar do mundo pode fazer. é isso. A gente vai fazer 2 vezes por semana, né? Que uma vez por semana é muito pouco, né? Então, cerca de 1h30, né? 1h15, 1h30 a gente começa com um pouquinho de prática, tipo 10 minutos de prática, depois a gente vai aumentando, sabe, para não assustar o freguês novo. Então, agora vamos ficar mais 2 minutinhos, vai ficar 12, daqui a pouco vamos para 15, aí aumentamos para 20. Aí quando a pessoa vê, ela está fazendo meia hora, que é uma prática já média, né, boa assim, né? Então, 30 minutos, mas a gente vai ajudando o corpo e ao mesmo tempo dando as indicações de como praticar. Então, criando um método para a pessoa. Então, ajudar mesmo. E eu poderia dar um curso intensivo, né? E eu dou esses cursos intensivos de fim de semana. Porém, eu acho que esse modelo pausado, assim, de a pessoa fazer, vai dando tempo para ela ter dúvidas, ela praticar, aí ela pergunta, então tem uma interação, né? A gente vai perguntando, aí eu vou explicando exatamente as técnicas, as contraindicações, aí a pessoa faz um pouquinho, não quer dizer que se a pessoa fizer uma semana, ela vai morrer porque meditou, nunca teve nenhum não precisa ter medo, né? Mas a gente vai vendo como a pessoa vai se sentindo, vai direcionando, né? Os tipos de prática. Então, tem um tempo, tem uma prática básica, depois tem uma outra. A gente vai ensinando as práticas básicas, o que fazer com o corpo, com a energia, com a mente, o que ter na paisagem sutil. A gente vai identificando esses detalhes todos para a pessoa ser capaz de praticar sozinho. Esse é o ideal. Então, no começo eu estou conduzindo a prática, mas depois eu quero que a pessoa conduza a sua própria prática, dirigir a própria mente. Esse é o ponto. Então, não depender de ninguém, ela é capaz de fazer isso. Então, as aulas online vão ser online, né, toda terça e quinta, às 18h30. E aí, lá por outubro, nós vamos fazer tem um contato, depois de um mês e pouquinho, tem um dia aqui no Sucavati, quem for aqui de Curitiba ou quem for de fora, de repente puder viajar e vir aqui, a gente fazer também um módulo presencial, né, para ajustar algumas coisas, que seria bom, né, ter um contato pessoal também com as pessoas. E então isso não está divulgado, só isso aqui é um spoiler aqui por causa da realidade fantástica aqui. Mas durante o curso a gente vai divulgar essa possibilidade, né, de fazer esse encontro presencial também. E, e, e aos poucos a gente vai mudando, aumentando, né, o tempo de prática e dando mais instruções, mais instruções. Então, no começo são muitas explicações e pouca prática. Aí depois vai ficando meio a meio, até que fique um pouco mais de prática e menos instruções, mas de uma forma que a pessoa vá incorporando. Ao mesmo tempo, se a pessoa perder uma aula, né, ela não conseguia assistir naquele dia, naquele horário, a gente vai deixar gravado no YouTube e então a pessoa pode acompanhar num outro momento, né? Não é assim automático, mas a gente vai ir deixando postando depois as aulas, né, no YouTube
e vão ter textos, né? Textos curtos, porque se eu der um livro, assusta o freguês, a pessoa não lê, né? Então eu vou dando aquele tema que eu estou conversando, 2, 3 folhas, né? Doses homeopáticas, assim, para a pessoa aprofundar um pouquinho o tema, né? Então enriquece um pouquinho e, e é esse método, assim, tem uma primeira parte que é a meditação é, de tranquilização, né? Tem depois a pessoa da plena atenção, onde a pessoa começa a entrar em contato com o mundo interno, a prática do amor universal, onde ela já se coloca num outro lugar, então isso abre um pouco os horizontes. Na meditação analítica, a gente vai usar a mente que já está um pouquinho mais estável. Talvez a gente não seja super estável, tá bom, é uma abordagem circular mesmo, então eu vou melhorando, né? Mas aí eu tô com a mente um pouquinho estável, aí eu vou usar o conteúdo interno que vem e vou usar os ensinamentos para confrontar o que a minha mente está fazendo. E eu vou observando aquilo, e aí eu vou vendo as causas do meu sofrimento e como é que eu faço para então transcender o sofrimento que eu estou passando. Né? O sofrimento como o quê? Como raiva, como ansiedade, como competição, estresse por competição, ou por apatia mesmo, por desistência, cansei. Né? A gente vai vendo, todas são posições da mente e que a gente pode superar. Não é que a gente controla, não é que a gente muda o externo, a gente muda de dentro. Esse é o ponto. Aquela pessoa, Bruno, que fala, não, quando eu tento meditar, a mente fica tagarela, eu não consigo, não tem jeito. Tem jeito para essa pessoa pacificar a sua mente? Eu não sei se esse seria o melhor termo. Então, essa é a primeira parte. Vamos dizer assim, tá tranquilo, isso é suci, né? Essa, o mais difícil é a pessoa superar a raiva. Isso sim, é alguma coisa. Tranquilizar a mente tá bom. É superar a ansiedade, né? Mas assim, a pessoa tem que acostumar um pouco, assim, né? O ponto que a pessoa fica é que ela dá bola para aquilo. Ela não precisa da bola, mas ela não sabe que ela não precisa da bola. Ela acha que ela é assim. Então, aqui, o Lama San tem uma história muito interessante. A sua mente está falando, blá, 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 né? E aí você... aí ele fez a comparação assim, né? Sabe aqueles carros que passam? Olha o sonho, sonhos alfa, é qualidade. Aqui em Curitiba, né? Muito comum. Né? Eu estou em 4 barras, aqui também passa sonhos alfa, né? Sonho de nata, sonho de doce de leite, é o sonho, dona de casa. E aí? Você pode comprar ou não, entende? Aí você ouve aquela voz e você começa a tomar aquilo como referência. Mas aquilo é só uma vozinha que fala, diminui o volume, passa para outra. Você não precisa seguir esse fluxo desordenado. Mas a gente se fixa. E a gente nem sabe que pode fazer outra coisa. A gente nem tomou contato. Então, é uma falta de treinamento e falta de reconhecer as outras possibilidades da mente que estão disponíveis. É uma riqueza. E aí isso muda essa vida e, para quem acredita, as próximas também. Porque, ainda que você, no budismo, acredita que a gente vai morrer e o corpo morre, mas a mente segue. E aí, quais são as tendências que você vai levar para outra vida? Vai ser qual? Bem Então, colocado. né? Você não Então, está trabalhando só para essa vida, para aqueles que acreditam, né? Você está trabalhando para todas as outras, né? então, por isso que eu acho que a nossa missão aqui está só começando, né? Eu acho que toda a humanidade devia estar meditando. Não sei por que não estão ainda, mas tô aqui. Eu tô fazendo minha parte. Nossa, fazendo sua parte há 3 décadas, eu tenho acompanhado, inclusive conheci pessoas, Bruno, você não sabe disso, que foram seus alunos e que elogiaram muito a tua técnica, a tua pedagogia, que eu sei que vem muito do Lama Santen, né? Mas claro que você deu o teu toque, o teu tempero, é normal, todo professor dá o seu tempero pessoal, na técnica. E me diga uma coisa, Bruno, a pessoa pode estar perguntando agora em casa, mas quando eu for fazer aula com o Bruno, eu tenho que ter um lugar especial em casa, eu devo ter um quartinho? Como é que a pessoa, o que que ela precisa para fazer o curso online com você de meditação? A primeira coisa é precisa ter uma mente.
Né? Ou seja, todo mundo tem, né? E aí tem essa aspiração de começar a treinar. E aí a gente vai começando com o que dá, né? Com o que tem. Se a gente colocar todas as coisas aí, a pessoa vai conseguindo, vai abrindo esse espaço, né? Tem o que é ideal e tem o que a pessoa consegue, né? Então, é isso. Ah, se eu tiver um lugar, né, reservado, uma salinha onde as pessoas não estejam passando, melhor. Mas se não tiver esse lugar, a gente vai fazer onde dá, né? Eu me lembro uma praticante, eu estava dando curso e era híbrido, né? E aí, naquela época ainda eu fazia parte híbrida, né? Então, uma parte presencial e uma parte online. Aí, quando ela entrava online, ela falava assim: E aí, como é que é? Como é que é o seu ambiente aí em casa? Ela era uma médica, assim. Aí ela falou assim: o ambiente aqui é hostil. Eu falei assim: Bom, essa vai dar boa, praticante, né? Porque ela tá lá no ambiente hostil, mas tá firme. Mas é isso, a pessoa vai ter dificuldade, né? Mas aí a gente vai adaptando conforme a possibilidade. Agora me conta uma coisa, né? Antes da gente, não quero abusar do seu tempo, né? Mas eu acho que quando a gente entra no âmbito da meditação, tempo e espaço vão se esfumaçando. De qualquer forma, com certeza você conhece o Lama Mathieu Ricard, né? Que o homem mais feliz do mundo, né? Que os neurocientistas fizeram toda aquela cartografia no cérebro dele e se comprovou finalmente, medicamente, que a meditação realmente resulta em múltiplos benefícios, inclusive físicos. Você tem observado isso através dos anos que você ajuda as pessoas a meditarem? É, é impressionante, né? Porque quando a pessoa supera uma emoção perturbadora, ela elimina muito sofrimento. Então ela vai estar muito melhor. Assim, é indescritível, né? Eu acho que por isso que as pessoas continuam praticando, aquelas pessoas que acessam esse lugar mesmo de transformação, né? Então muitas pessoas elas ficam pelo caminho achando que a meditação era só uma coisa utilitária para ela então atingir seus objetivos e ela não olhou um pouquinho mais fundo. Então o Mathieu Ricard também tem aquele livro, né, que é a Revolução do Altruísmo, né? Que é associado, né? Então, se a gente for pensar, a meditação, ela amplia a nossa mente. E quando a gente fala de altruísmo, né, que no budismo vai ser o sinônimo de compaixão, né, de estar olhando, né, para essa, a gente vai transformar a nossa mente. Então, a gente tem a fonte do sofrimento é o autocentramento. Então, se a pessoa para ser mais feliz, ela superou esse autocentramento. Ela está olhando mais amplo. Então, quando ela olha mais amplo, a partir desse lugar, ela não está vendo assim o, o que é bom para mim, o que me faz feliz, né? É como todos os seres vão ser felizes. O que eu posso fazer para ajudar a felicidade dos outros seres? E quando eu faço isso, eu já estou mais feliz. Eu não estou auto-centrado me preocupando comigo. Aí a pessoa, ela ultrapassa isso. Ela não está sozinha. Ela começa a olhar mais amplo. Isso já é a felicidade. Já é o exercício da alegria, né? Então, é uma bênção mesmo que os mestres deixaram esse caminho para nós, né? Porque talvez a gente ficasse perdido, nem visse, né? Então, por isso que muitas vezes é chamado, né? Até essa mudança como visão, né? Ou seja, a gente enxerga uma outra coisa, uma outra forma de operar a mente, outra forma de se manifestar no mundo que não o autocentramento, que produz tanto sofrimento para a própria pessoa, que a gente tá muitas vezes doente, né? E tem formas de superar isso que não são só os remédios, né? Não digo aqui que a gente vai abandonar os remédios, porque a pessoa pode estar num estágio tão comprometido, né? Que ela precise de um tempo seguir uma coisa conjunta, né? Para que ela possa se reequilibrar, né? E parar de tomar remédio é uma consequência de todo um processo longo, às vezes, que quimicamente o cérebro pode estar já prejudicado por muito tempo, né, com algumas
questões que ela não soube lidar, né? Bruno, para finalizar, claro que eu acho que todo mundo está babando de vontade de fazer, mas sempre tem aquela dúvida: eu tenho que me converter ao budismo? Né? Nem precisaria fazer essa pergunta, mas pulula na mente de muitos. Pessoal que tem a sua outra crença, a sua outra ideologia, pode ficar tranquilo que a proposta não é nenhuma proposta de conversão, é mais a técnica mesmo. Como é que você colocaria isso? A gente não é proselitista, né? Não tem essa vocação. Tanto é que a gente, eu acho que uma linguagem, né? Então eu tenho me acostumado com uma linguagem que não é propriamente budista, mas é que tem ensinamentos budistas que são importantes. Então a gente acaba falando, né? Mas não queremos que as pessoas se convertam no budismo, mas elas podem usar algumas referências budistas para melhorarem a sua própria conexão com a sua tradição, né? Eu acho que quando a pessoa se aprofunda na espiritualidade, ela vai vendo isso. Então, o budismo tem ferramentas que ajudam ela, né, a se encontrar mais, né? Então, eu estou dando curso de meditação no Perpétuo Socorro, é uma comunidade terapêutica da Igreja Católica, né, do Perpétuo Socorro. E eu olho aquilo, eu leio aí o AA, né, tem as lições do AA, e aí eu vou lendo aquilo, eu vou convertendo para o budismo. Eu acho que está ali, não estamos com linguagens diferentes assim, né? Então são adaptações que a gente faz, né, que é super positivo. Então eu não quero que eles sejam budistas e eles não querem que eu me converta em católico. E a gente convive super bem, né? Mas eles estão aprendendo a fazer meditação. Então, o segundo passo dos alcoólatras anônimos é reconhecer um poder superior. E que é maravilhoso, né? Qual é esse poder superior? Se é Jesus Cristo, se é Deus, se é o Buda, cada um vai descobrir o seu, mas esse. Agora, se a pessoa está cheia de ruído na mente, como é que ela vai fazer isso? A meditação é super importante. Nos 12 passos tem lá, o 11º passo especificamente é meditação. Então, dentro do budismo se estudou muito profundamente como opera a mente e como é o método. E esse método é a meditação. Então, como eu posso treinar a minha mente? Então, e isso é que o budismo tem para oferecer para o mundo, e não só para os budistas. Então, é sobre isso. Então, a gente está com essa capacidade de ajudar a experiência, de aprofundar a espiritualidade, seja qual for a tradição. Então, tem pessoas da Umbanda, tem pessoas, né, de outras tradições que fazem. Eu tive muitos alunos. É que eu fui e eu lá na Umbanda me recomendaram que eu fizesse meditação e vieram fazer curso comigo, porque, né, o orientador dele falou assim: não, você podia procurar o budismo e fazer meditação. Eu acho bonito, né? Eles não quer dizer que a pessoa está traindo a sua tradição. Pelo contrário, é como que ela se conecta mais com aquela espiritualidade com que ela professa. É maravilhoso, Bruno. Bom, como é que a gente faz para se inscrever, né? Como é que a gente faz? Tem um link, tem uma página, a pessoa consegue se inscrever online, imagino que exista uma taxa, né? Ou são mensalidades. Dá o caminho das pedras. Tem um link aí que eu pedi para você divulgar, Já está né? aparecendo. E aí tem que preencher esse formulário, né? E aí tem uma colaboração sugerida. Para inscrição, a pessoa poderia fazer essa colaboração sugerida de R$ 300 nesse primeiro mês. Seriam R$ 300 por mês. Esse é o valor sugerido. Mas a gente pratica a questão de que a pessoa não deveria deixar de fazer por uma impossibilidade financeira. Então aí a pessoa entra em contato aí pelo meu WhatsApp aí, 41 99209 2665, pede uma condição especial, que é o que ela precisa, né? E aí ela participa com outro valor que ela puder, né? E esse não é um grande problema, né? Com certeza. Olha, pessoal, corre lá, se dê esse presente, se dê essa chance. A mente agradece, a alma agradece, a vida agradece. Bruno, querido, um grande abraço. Espero te rever em breve, viu? Eu que agradeço, Jamil, obrigado aí pelo apoio, por toda
as palavras carinhosas aí, um abraço para a esposa. Até breve. Até breve. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.